vocês são no total 28 alunos, né? E aparentemente aqui nós temos 15 participando e temos no grupo lá, eu fiz as contas no grupo do WhatsApp, agora acabei de fazer as contas, são 17 alunos que estão presentes lá no grupo, né? Então, eu queria ver se, não sei se vocês têm contato de mais alguém, né, para estar avisando o pessoal, né? De novo, essa aula vai ficar gravada, né? Mas como eu falei para vocês ontem, é importante que vocês participem, né, no momento da aula para estar tentando tirar as dúvidas e fazer questionamentos, etc. Tá? Então, já são 2 horas, bora começar aqui a nossa conversa de hoje. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Sim. Tá. Deixa eu só ajustar aqui o negócio. Tá mais fácil fazer assim. Tá tudo ok, pessoal? Conseguem visualizar a apresentação? Sim. Sim. Tá, então olha só, pessoal. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito de basicamente tudo que a gente vai ver na primeira parte do nosso curso, tá? Então hoje eu vou fazer uma explanação geral para vocês, tá? Aqui sobre essa apresentação. A gente vai falar de vários conceitos aqui que a gente vai estar trabalhando, né? Então, por favor, eu peço que quando vocês precisarem, né, peçam para fazer uma pergunta, que se tiver alguma dúvida a gente já vai tirando na medida do possível ao longo da apresentação, tá ok? É bom que isso vai ficar gravado, então na hora de vocês reverem depois o vídeo, então até para quem não assistiu, quando vocês fizerem as perguntas, eu dei a explicação, já vai ficar tudo mais fácil de ser compreendido, né? Então, como a gente conversou ontem, o nosso curso aqui de cartografia geológica, né? Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre o que é a cartografia, né? Explicar as noções básicas, os principais termos que vocês vão estar trabalhando e, posteriormente, nós vamos aprofundar mais esses conhecimentos aqui, tá ok? Então, quando a gente fala de cartografia, né, a gente vai ter que entender alguns elementos principais dentro da ciência chamada cartografia, que a gente vai estar sempre trabalhando, tá? De antemão, não entendam que aqui vai ser um curso completo de cartografia. Como o nome da disciplina já diz, é uma cartografia geológica. Então, a gente vai se focar sempre nos elementos que vão ser de utilidade para a nossa área de atuação, que no caso é a mineração e a geologia, né? Então, dentro da disciplina, a gente vai estar trabalhando sempre com esse conceito aqui de sistemas de coordenadas, tá? A gente vai trabalhar o conceito de projeções cartográficas, a gente vai trabalhar o conceito de datum, que eu vou explicar posteriormente para vocês o que significa. A gente vai trabalhar escala, tá? E dentro das projeções cartográficas que eu mencionei anteriormente, a gente vai trabalhar com a projeção UTM, tá? Que vocês vão trabalhar muito com ela mais adiante. Então, vamos dar início aqui. Primeira coisa, quando a gente fala de cartografia, né, a gente tem o conceito, a definição, né? Então, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, define a cartografia como o levantamento, construção e edição de mapas e cartas de qualquer natureza. Ou seja, toda vez que vocês estão fazendo um mapa ou desenhando um mapa, vocês estão fazendo cartografia. Essa é a definição padrão. No nosso caso, atualmente, a cartografia ela tem um nome diferenciado, que é esse termo que vocês estão vendo logo abaixo da apresentação. Cartografia assistida por computador. É quando o processo de construção do mapa ele tem as etapas dele executadas através de um computador, né? Isso reduz a interferência humana. Nesse caso, a gente reduz também a quantidade
possível de erros que possam ser gerados dentro de um mapa, tá ok? Quando a gente vai falar de mapa, não existe apenas um tipo de mapa, então não existe apenas um tipo de cartografia, né? A gente vai trabalhar o que a gente chama de cartografia temática, que é toda vez que vocês usam a cartografia, as técnicas de cartografia, para criar um mapa que tenha um uso específico em uma determinada área, né? Seja uma área de ensino, seja uma área profissional. Então, quando eu tenho um mapa geológico, eu estou fazendo cartografia temática de geologia. Quando eu tenho um mapa de é, estatístico, mapa de oceanos, mapa de cidades, estradas, etc., eu estou fazendo outro tipo de cartografia temática também. Então, toda vez que eu faço um mapa que ele é adequado a uma única ou algumas, não só uma única, mas algumas áreas específicas, eu estou executando o que a gente vai chamar de cartografia temática. Tá ok? Então, ainda falando sobre essa divisão da cartografia, né, a gente pode chamar a cartografia sistemática, que seria a grande base da cartografia, né, a gente vai diferenciar ela em cartografia sistemática, e a gente vai ter o outro ramo, que é a cartografia temática. Dentro da sistemática, vai estar tudo aquilo que a gente já conhece, ou seja por já ter utilizado, ou seja por conhecimento empírico, né, quando a gente vai vivenciando, experimentando, a gente acaba aprendendo algumas coisas. Então, quando eu falo de cartografia sistemática, ela vai envolver toda aquela base que é comum ao que a gente espera ver quando a gente usa um mapa, né? Então, toda vez que a gente vê um mapa, a gente está acostumado a ver coordenadas, a gente vê dados de elevação, a gente vê dados sobre estradas, rios, sobre relevo, a gente tem vegetação, localidades, cidades, enfim, divisões políticas, né, administrativas, como no caso do mapa estadual, por exemplo. Então, toda essa base comum, aquela base básica a base básica é redundante, né? Aquela base padrão de um mapa, né, como um mapa que vocês veem, por exemplo, no GPS do celular, no Google Maps ou no Google Earth, né? Então, toda aquela base padrão de estradas, vegetação, as coordenadas, aquilo ali se enquadra dentro da cartografia sistemática, né? Ou seja, é a base da cartografia, tá? E tudo que foge da cartografia sistemática, tudo que vem além daí, a gente vai enquadrar dentro da cartografia temática. Então, qualquer informação além dessas que eu acrescente no meu mapa, já se torna ele um mapa temático, né? Então, como eu mencionei anteriormente, eu vou ter uma representação em mapas específicos. Pode ser um mapa geológico, pode ser um mapa de rotas migratórias de alguma determinada espécie de animal, enfim. Então, eu posso fazer qualquer tipo de mapa e eu vou estar executando uma cartografia temática, tá? Para a gente poder começar a pensar em cartografia, começar a pensar em mapas, a gente tem que entender qual é o processo de comunicação com eles, tá? Quando eu digo isso, o que que eu estou querendo que vocês entendam, tá? Aqui, o produtor do mapa, no caso, vocês ou nós, né, como é, 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 profissionais da área da mineração, nós vamos produzir mapas, tá? Então, a responsabilidade do produtor do mapa conseguir fazer com que esse processo de comunicação seja eficiente. Então, de que forma o produtor do mapa vai agir para tornar esse processo eficiente, né? Então, o produtor do mapa, ele vai ter que saber reconhecer, selecionar, classificar e simplificar os elementos que existem no espaço, no meio físico, né, na realidade, né? Então, o produtor do mapa, ele vai visualizar a área onde ele vai estar fazendo o mapa dele, e ele vai ter que aprender a reconhecer todas aquelas feições, todas as características daquela área e saber como colocar elas no mapa, tá? Então, para a partir daí ele poder gerar um mapa. Por que tem que ser tomado todo um cuidado a respeito desse processo de reconhecimento, seleção, classificação? Porque o meu mapa, né, ele não vai ser usado apenas por mim, estou produzindo ele. Se eu produzir um mapa, eu posso fazer ele de qualquer maneira que eu vou entender.
posteriormente o que eu fiz naquele mapa. Mas uma pessoa que não conhece o procedimento, não sabe como eu fiz ou por que eu fiz determinadas coisas no mapa, ela não vai entender o que o meu mapa está tentando demonstrar, né? Então, o produtor do mapa, ele tem que ser capaz de fazer um mapa dentro das normas padrão, para que qualquer pessoa, ou seja, o usuário do mapa, qualquer usuário consiga ler, analisar e interpretar o que está colocado naquele mapa que foi feito, tá? Por quê? Porque o usuário ele tem que ser capaz de, apenas utilizando o mapa, ele tem que ser capaz de conseguir compor uma imagem mental daquela realidade que foi simplificada dentro do mapa, tá ok? Tá dando para acompanhar? Vocês estão entendendo? Sim. Nenhuma dúvida até agora? Oi. Tem sim. Deixa eu só alterar aqui, só um minutinho. Deixa eu alterar a apresentação aqui. Entrou no modo apresentação? Sim, agora entrou. Tá. Verifiquem se está passando os slides aí. Também. Tá assim. Tá ok. Então, tá. Alguma dúvida em relação a essa questão do processo de comunicação com os mapas? Por enquanto, não. Tá ok. Então, olha só. Para a gente começar a falar, entender toda essa questão de como criar um mapa, a gente precisa ter uma série de conhecimentos envolvidos, tá? O primeiro conhecimento que a gente vai envolver é a gente entender sobre o formato da Terra, né? Então, para eu poder fazer um mapa que vai ser uma representação de uma parte da Terra, numa parte da superfície da Terra, eu preciso entender qual é a forma da Terra para eu poder fazer a localização das coisas no meu mapa. Vocês vão compreender isso mais adiante, tá? Então, a título de conhecimento, a geodésia é a ciência que faz esse estudo, né? Que ela estuda o tamanho e o formato da Terra. Né? Então, através de medições, como triangulação, nivelamento, observações gravimétricas, então tem uma série de processos que a geodésia faz para chegar a essas medidas mais precisas. Tá? A gente não vai entrar nessa parte mais braçal do cálculo geodésico, porque não cabe dentro do nosso curso. Vocês têm que saber como reconhecer e utilizar os elementos da cartografia. Vocês não vão precisar criar modelos matemáticos para isso. Tá? Então, podem ficar tranquilos a esse respeito. Então, a partir da geodésia, a gente vai conseguir delimitar o formato da Terra. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai ter a superfície topográfica, que é a superfície verdadeira da Terra, que vai levar em consideração todas as variações de relevo que existem, ou seja, vai levar em consideração todas as imperfeições que existem na superfície da Terra, todas as montanhas, todos os vales e assim por diante. Inclusive, ela vai levar em consideração até mesmo, em alguns casos, a parte dos fundos oceânicos, né? E a gente vai ter o que a gente chama de geóide, que eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar nesse nome, né? Quando a gente fala do formato da Terra de uma maneira geral, quando a gente aprende na escola, a gente escuta que a Terra ela não é uma esfera, a Terra ela é um geóide, que uma forma esférica que é ligeiramente achatada nos polos, né? Então, na realidade, o geóide ele não é assim também tão perfeito quanto a gente ouve nas explicações, tá? O geóide, agora para vocês entenderem melhor, de maneira mais técnica, o que ele seria, ele vai significar uma superfície de nível de altitude igual a zero. Tá? Então, quando a gente fala de geóide aqui na cartografia, a gente está falando em relação à altitude, ou seja, à elevação do terreno. Tá ok? Então, deixa eu só tá aqui
o apontador. Tá? Então, quando a gente fala de geóide, ele vai ser uma superfície de altitude igual a zero. Ou seja, ele vai coincidir justamente com o nível médio dos mares. Tá? O geóide ele não pode ser utilizado como uma superfície de referência para posicionamento de pontos na superfície topográfica, tendo em vista que o geóide ele é uma superfície ligeiramente regular, né, e a superfície topográfica ou a superfície real da Terra, ela tem todas aquelas irregularidades, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu quero falar de fazer um mapa e posicionar um elemento na superfície terrestre através de um mapa, usando coordenadas, eu preciso ter uma superfície de referência, tá? Essa superfície de referência, ela vai ser um elipsoide, que é como uma forma 3D que é gerada a partir de uma elipse, né? Se vocês lembrarem lá das aulas de geometria de vocês. O elipsoide ele é a superfície adotada como referência para cálculos de posição, distâncias, direções e outros elementos geométricos da cartografia, tá? O elipsoide ele é a forma padrão considerada para trabalhos de alta precisão. Tem uma figurinha logo a seguir que vocês vão, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Esse elipsoide ele é ajustado ao geóide, tá? E é ajustado também à superfície topográfica de forma que consiga ter uma relação entre eles e assim eu consigo ter o posicionamento dos elementos na superfície da Terra e nos meus mapas. Então, está aqui a figura bem simplificada, né, do que eu falei, né? Então, em azul, vocês têm aqui a superfície topográfica da Terra, né, bem exagerada, com todas as imperfeições, seja o relevo mais alto ou os relevos mais baixos, abaixo do nível do mar, ela é considerada na superfície topográfica. Em vermelho, vocês estão visualizando o geóide, né, que seria aquela forma aproximada da Terra, quase esférica, que no caso aqui eu já citei para vocês, que ela coincide com o nível do mar, tá? E por último, o elipsoide, que é uma forma regular, uma forma que eu consigo medir com precisão, uma forma que eu consigo calcular, tá? Algum de vocês lembra do ensino médio aí, quando tinha aquelas aulas de geometria analítica? Vocês lembram disso? Bem pouco. Mais ou eu não, menos. eu não quero que vocês lembrem do conteúdo, mas eu quero que vocês lembrem só da situação. Vocês lembram que tinha essas aulas de geometria no ensino médio, né? Não sei Sim. se vocês devem lembrar que os professores costumavam, pelo menos os meus professores costumavam passar a fórmula do círculo, a fórmula da esfera, a fórmula da elipse, a fórmula do não sei o que, tinham várias fórmulas com equações de primeiro, segundo e terceiro grau, às vezes lá, que a gente fazia e que o resultado gráfico era uma elipse, um círculo e assim por diante. Vocês lembram que tinha algo nesse sentido no ensino médio de vocês? Sim, Sim, professor, raramente. bem pouco. Pois é. Então, só para vocês saberem para que serve aquilo lá que a gente vê no ensino médio, tá? Aquilo serve justamente aquela fórmula que o professor de geometria passava lá, a fórmula da elipse, no caso, que é para um desenho plano, né? Ou o elipsoide a gente já vê no ensino superior, que já, já envolve aqui um cálculo integral, já é um negócio um pouco mais complexo. Mas todos aqueles cálculos são para gerar essas formas, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam que é com base nessa forma aqui que eu consigo calcular, por mais que nós não vamos calcular essa fórmula aqui, nós não precisamos calcular ela já vem calculada para a gente, tá? Mas eu quero que vocês entendam que é com base nesse cálculo matemático que eu consigo gerar o meu posicionamento no meu mapa, que eu consigo gerar, mais na frente vocês vão ver que eu consigo gerar os meus sistemas de coordenadas, tá? Então é com base nesse cálculo que é feito lá pelo pessoal da geodésia. Seguindo aqui. Aqui, imaginem que essa imagem aqui é uma ampliação daquela imagem anterior, tá? Então, de novo, eu tenho a superfície topográfica da Terra, agora que ela está em marrom, tá? Superfície física, com todos os relevos, tudinho, tal, lá. Eu tenho aqui, nesse verde claro, o elipsoide, tá? Que é o calculado. E eu tenho aqui nessa linha cinza mais clara, eu tenho aqui uma representação do que seria o geóide, tá? Então, vocês veem aqui com esse desenho que o geóide e a superfície topográfica são muito irregulares. Então, é difícil eu calcular, saber exatamente em que ponto eu estou
na superfície da Terra se eu me basear apenas por isso aqui, apenas pela superfície real ou apenas pelo geóide, tá? Já o elipsoide, como eu falei, é uma forma regular e calculada, tá? Esse elipsoide eu consigo saber todos os pontos na superfície dele. Eu tenho como calcular isso. É fácil, a partir do momento que eu tenho o conhecimento do elipsoide, eu consigo calcular qualquer ponto na superfície desse elipsoide. E vocês notem que eu tenho um ponto vermelho aqui, tá? Nesse ponto vermelho aqui, seria onde o elipsoide está ajustado, ou seja, tem uma compatibilização dele aqui com o modelo do geóide e da superfície da Terra. Está vendo que aqui nessa região as três cores se cruzam, né? O verde, o cinza e o marrom se cruzam aqui nessa região. Tá? Quando eu tenho isso, esse ajuste entre a superfície real, o cálculo do elipsoide e o cálculo do geóide, eu tenho o que a gente vai chamar de datum. Tá? Vocês podem escutar algumas pessoas falando datum também aí, não tem problema. Tá? Eu sempre ouvi falar datum, então eu chamo de datum também até hoje. Então, o datum, tá? Ele vai ser, como eu posso dizer para vocês da melhor maneira possível, ele vai ser o guia de vocês, vai ser a referência, tá? Cada região do planeta tem um datum que seja específico para aquela região. Por quê? Esse datum aqui, que vocês estão vendo, marcado nesse pontinho vermelho, ele serve para eu conseguir posicionar os elementos que estão nessa região aqui, tá? Que aqui é a região que está ajustado, tanto o geóide, quanto o elipsoide, quanto a superfície topográfica da Terra. Tá? Porém, se eu usar esse mesmo datum para tentar posicionar um ponto aqui no topo dessa montanha, já não vai servir, porque aqui no topo da montanha, esse elipsoide não está ajustado com a superfície da Terra. Né? Então, ele não vai me fornecer dados precisos daquela região. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês vão ver, mais na frente eu vou mostrar daqui a pouco, antes do final da aula para vocês, a gente tem diversos datums. Tá? Existem diversos datums e cada um deles é mais indicado para determinada região. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso mais ali na frente. Tendo dado essa explanação básica aqui, a gente vai falar um pouquinho agora também sobre sistemas de coordenadas. Tá? Os sistemas de coordenadas é o que vai fazer o nosso posicionamento, é o que vai delimitar, o que vai marcar os pontos nos nossos mapas, o que vai posicionar os elementos nos nossos mapas, tá? Qualquer objeto geográfico, ele pode ser posicionado e localizado e descrito em relação apenas a o que tem próximo a ele, a algo conhecido. Tá? Vou dar isso aqui é meio confuso vocês lendo isso aqui, e até mesmo eu falando, mas eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imaginem que eu vou dar um endereço para vocês, tá? Eu chego assim, vai lá na casa do Zé. Aí vocês me perguntam, o que vocês me perguntariam se eu falasse apenas isso para vocês? Qual a Onde localização? fica? Oi, peraí, um de cada vez, fala aí. Qual a localização? Essa é uma pergunta, tá? Mas eu posso dizer, a localização é em Belém. E aí? O que mais vocês poderiam querer saber? Um ponto de referência. Um ponto de referência. Perto de quê? Qual rua, né? Então, vocês queriam ter uma referência. Né? Então, o mapa funciona da mesma forma. Eu só posso posicionar um elemento se eu tiver uma referência. Né? Só posso posicionar um elemento, só posso descrever um elemento, um espaço geográfico, se eu tiver uma referência. Muitos anos, séculos atrás, antes da gente ter sistemas de coordenadas, essa referência ela era feita com base na localização espacial e nas suas adjacências. Né? Por exemplo,
na época das grandes navegações, os caras iam fazer um mapa, eles iam desenhando conforme eles iam vendo, né, os caminhos por onde eles passavam. Então, eles iam fazendo circundando a costa das ilhas, a costa dos países que eles estavam descobrindo, e iam delimitando aqueles elementos lá com base no que era visto. Usavam como referência um rio que estava próximo, ou uma montanha. Então, daquela forma ali, bem braçal, era como era feito, né? E ainda hoje a gente faz isso de forma braçal, né? Como eu falei para vocês. Se eu mandar vocês irem a algum local, vocês vão me pedir uma referência, né? Vocês vão me pedir, professor, mas é perto da onde? Fica em que bairro? Então, vocês estão pedindo uma referência, vocês estão trazendo esse conhecimento que já existia lá dos primórdios da cartografia para o dia a dia de vocês. Isso é comum para todos nós, tá? Porém, quando eu tenho um sistema de coordenadas como referência, tá? Eu não preciso ter essas referências menores, porque o sistema de coordenadas ele já é uma referência completa, tá? O sistema de coordenadas ele vai me dar justamente é como se ele me desse uma referência do planeta inteiro ao mesmo tempo. E se eu souber como utilizar ele, eu posso localizar qualquer ponto na superfície terrestre através daquele sistema de coordenadas. Então, vamos seguir aqui. Dentro do sistema de coordenadas, tá, o mais comum ou mais conhecido talvez seja o sistema de coordenadas geográficas. Tá? Isso aqui vocês podem até não conhecer, mas vocês já viram ou ouviram isso em algum lugar, alguma vez na vida. Tá? Nem que seja num filme, vocês já devem ter visto isso. Tá? Então, no sistema de coordenadas geográficas, cada ponto da superfície terrestre ele é localizado na interseção de um meridiano e um paralelo, tá? Vocês lembram o que é meridiano e o que é paralelo? Não muito. Alguém tem uma ideia aí? Não? Valendo um Big Big. Meridiano, eu acho que é o meio que separa tanto a localização, são os pontos que ligam aquele meio, meridiano. O meridiano ele tem a ver com o meio, mas vamos chegar aqui na explicação para vocês entenderem aqui. Tá? O meridiano tá, nada mais é do que vocês imaginarem a Terra, tá? Então tem esse desenho aqui, imagine que isso aqui é a Terra, tá? Então eu tenho aqui em cima o Polo Norte e aqui embaixo o Polo Sul, tá? Então imaginem que eu fatiei a Terra dessa forma aí, como se fosse uma grande tangerina aí que eu estava tirando os gomos da tangerina, né? Então, em cada local que eu fatiei aqui, a Terra de norte a sul, passando pelos polos, tá? Polo Norte e Polo Sul, eu vou obter o que a gente vai chamar de meridiano, tá? Então, a definição é essa que está aqui no texto ao lado, né? São círculos máximos da esfera, cujos planos contêm o eixo de rotação ou o eixo dos polos terrestres, tá? O meridiano de origem, conhecido também como meridiano inicial, fundamental ou meridiano principal, é aquele meridiano que te vai contar como sendo o valor zero, tá? Isso aqui, pessoal, foi arbitrado, tá? Isso aqui foi uma convenção que foi feita, tá? Então, o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, tá? Que fica lá no Reino Unido, na Inglaterra, tá? E ele, convencionalmente, é a origem, ou seja, foi escolhido arbitrariamente, tá? Isso aqui não tem nenhum motivo para isso, foi só porque quiseram colocar ele como sendo zero, e ele virou o meridiano zero, tá? Então, ele vai ser a origem, ou o zero grau, das longitudes sobre a superfície terrestre, tá? E ele vai servir como base para contar também os fusos horários, tá ok? Ainda falando dessa convenção, de como foi definido isso, tudo que está a leste do meridiano de Greenwich, ou seja, à direita do meridiano de Greenwich, leste, à direita, se a gente fosse imaginar a Terra aqui nesse desenho, então estaria aqui passando em cima da Europa e da África, esse meridiano, então tudo que está em direção à Ásia, aqui, ele conta com valores positivos, tá?
E tudo que está à esquerda, ou seja, a oeste do meridiano principal, aqui em direção às Américas, ele vai contar as longitudes com valores negativos, tá? Isso aqui é só a título de convenção para entendimento do posicionamento, tá? E esse valor ele é contado até o lado oposto, até dar meia volta aqui no globo terrestre. Então, a partir de Greenwich, eu tenho as longitudes variando de 0 grau até mais 180 graus para leste, tá? Se eu for em direção à Ásia. E eu tenho as longitudes variando de 0 graus até menos 180 graus, caso eu faça a volta no sentido oeste, ou seja, em direção à América, tá? Então, daqui do meridiano principal a oeste, eu vou ter valores de 0 até menos 180 graus. Então, o meridiano já está entendido, né? Eu tenho aquela divisão lá na vertical. O próximo elemento para ajudar a gente a definir o sistema de coordenadas geográficas são os paralelos, tá? Então, os paralelos, eles vão ser esses cortes aqui horizontais, tá? Na superfície terrestre, tá? Então, imagine que vocês pegaram a Terra e cortaram ela dessa forma aqui, em várias fatias. Desculpa. Então, os paralelos eles vão ser círculos máximos círculo da esfera, cujo plano é perpendicular ao eixo dos polos. Ou seja, o eixo dos polos está aqui nessa posição, então os paralelos eles vão ser perpendiculares ao eixo dos polos. O que quer dizer perpendicular, pessoal? Forma um ângulo de 90 graus. Exatamente. Então, eles formam um ângulo de 90 graus com o eixo de rotação da Terra, tá? Muito importante vocês lembrarem isso. O Equador, ele é o paralelo que divide a Terra certinho no meio, em dois hemisférios, tá? Então, por isso ele foi definido como sendo o principal paralelo, tá? ou o paralelo fundamental, ou o paralelo inicial, tá? Então, ele vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Tá? Então, como ele é o inicial, da mesma forma que foi feito para os meridianos, fizeram para os paralelos. Então, o paralelo do Equador, ele vai ter a medida de 0 graus. Então, na linha do Equador, a minha medida de latitude agora não é mais longitude, tá? Latitude vai ser 0 graus. De novo, por convenção, foi tido que todos os valores de coordenadas de latitude ao norte do Equador, ou seja, em direção à América do Norte, vão ter valores positivos, tá? E eles vão sempre variar de 0 até mais 90 graus no hemisfério norte. Porque se o Equador é 0 e o Polo Norte está aqui, onde está o pontinho vermelho aqui no mapa, na figura, tá? Então, eu tenho um ângulo de 90 graus entre essas linhas aqui. Então, ele só pode variar no máximo de 0 até 90. No caso do hemisfério norte, mais 90. No hemisfério sul, ele vai variar de 0 até menos 90 graus, tá? Dessa forma, qualquer ponto na superfície terrestre, ele pode ser representado por um valor de latitude e longitude, né, que são os termos que eu acabei de utilizar com vocês aqui. Tá? Então, explicando melhor esses termos. A longitude, ela nada mais é do que a distância angular, tá, entre um ponto qualquer na superfície terrestre e o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, tá? Então, quando a gente fala distância angular, tá, não deixem se abalar por essas nomenclaturas mais complicadas. É simplesmente o ângulo que é formado entre esse ponto na superfície terrestre e o meridiano principal. Então, imagine que eu tracei uma linha aqui, eu tenho um ângulo, né, que é formado aqui entre esse ponto e o meridiano principal. Então, esse ângulo aqui é o que eu vou chamar de longitude, tá ok? Já a latitude é um ângulo que é formado entre um ponto qualquer na superfície terrestre e o paralelo principal e a linha do Equador, tá? Então, vocês vão enxergar dessa forma aqui, né? Eu tenho o Equador aqui, eu tenho um ponto qualquer aqui na superfície da Terra. Então, esse ângulo que forma aqui, né? Esse ângulo que forma aqui vai representar a latitude do meu ponto, né? E ela pode ser norte ou sul, tá?
Quando eu pego a superfície terrestre toda e junto todos os paralelos e meridianos, e se eu pegar e abrir isso na forma do mapa mundi, como eu estou mostrando nessa figura para vocês, eu vou obter algo parecido com isso aqui, tá? Então, eu vou ter todas as linhas representando os meridianos e todas as linhas representando os paralelos aqui. Usando isso, essa grade que é formada, eu vou ter como posicionar qualquer ponto na superfície terrestre, tá? Lembrando sempre de olhar para o sinal em relação aos valores das coordenadas, tá ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Se eu pedir para algum de vocês agora posicionar, por exemplo, para mim, deixa eu pegar aqui um negócio fácil aqui, que vocês verem nessa figura. Tá. Se eu falar para vocês que eu quero uma coordenada, eu quero um ponto que esteja localizado na Austrália, aqui, quais seriam as coordenadas dele? Alguém consegue me dizer aí? Qual seria a longitude e a latitude desse ponto? Hein, pessoal? Seria menos 30 graus sul e 130 graus oeste. 130 graus oeste. Essa coordenada que tu pegou, pega esse ponto certinho aqui onde eu estou colocando o cursor do mouse, tá? Então, não precisa a gente ir na Austrália para saber posicionar um ponto na Austrália, tá? Então, essa grade aqui, né, de sistemas de coordenadas aqui, geográfica, isso aqui é um sistema de referência, tá? Como eu falei para vocês anteriormente. Então, eu tenho vários tipos de sistemas de coordenadas diferentes, tá? Então, só vai variar o tipo de unidade, às vezes a forma como é medido, mas todos eles funcionam da mesma maneira. Eu vou ter sempre uma divisão dessas aqui e eu consigo, a partir dele, localizar qualquer elemento na superfície da Terra. Tá? Voltando para aquele exemplo que eu dei anteriormente para vocês, tá? Se eu falasse para vocês irem numa localização qualquer, como eu disse, vão na casa do Zé, né? Então, vocês poderiam pedir uma série de referências para mim, ou podiam fazer o que todo mundo faz hoje em dia, que vocês devem fazer. Manda para mim aí qual é a localização pelo WhatsApp. Vocês não fazem isso? Sim. Pois é, aquilo ali vocês nada mais do que estão definindo um ponto lá com coordenadas. Vocês não estão enxergando as coordenadas, porque o WhatsApp ele simplifica isso para a gente, né? A gente só toca o dedo na tela e diz onde é que é e envia para a pessoa, e a pessoa sabe onde é que é a coordenada. Sabe onde é o local, na verdade, sem saber ler as coordenadas. Mas por trás daquilo, vocês têm um sistema de coordenadas desses aqui sendo utilizado, tá bom? Então, quando vocês usam o WhatsApp para enviar a localização para alguém, vocês estão fornecendo o sistema de coordenadas, a posição de vocês com o sistema de coordenadas. Quando vocês utilizam o Google Maps para pesquisar alguma coisa, se vocês clicam lá com o mouse em cima do mapa no Google Maps ou na tela do smartphone, vocês tocam lá, aí ele insere aquele alfinetezinho vermelho na tela, ele vai mostrar para vocês exatamente as coordenadas desse alfinete. Deixa eu pegar um exemplo Sim. aqui para vocês. Então, no Google Maps, vocês têm essa possibilidade. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada rapidinho. Ainda está aparecendo a tela da minha apresentação, né? Sim, professor. Só mudar aqui a janela que vai ser exibida rapidinho. Tá aqui. Então, vocês estão vendo aqui o Google Maps, né? Aqui na minha tela. Não estão? Sim. Então, toda vez que vocês inserem um ponto qualquer, eu vou botar um ponto aqui no mapa. Então, quando eu coloco um ponto aqui, ó, inserir um marcador, notem que aqui embaixo, ó, ele me deu o nome da localização, né? No caso aqui é a Avenida Almirante Barroso, a proximidade do número onde eu marquei, a cidade, o CEP.
Só que logo abaixo ele dá esses números para vocês aqui. Isso aqui que ele está dando para vocês nada mais é do que as coordenadas geográficas desse ponto. Tá? Então, notem que é uma coordenada aqui, menos 1,41 e uns trocados, que isso aqui seria a latitude, tá? Em relação ao Equador. E aqui eu tenho menos 48,44 e uns trocados aqui, que seria a longitude em relação ao nosso meridiano principal, lá o meridiano de Greenwich, tá? Então, deixa eu voltar aqui, menos 1,48. Então, se a gente estivesse fazendo aqui, né, aquela coordenada lá, ó, eu tenho aqui, ó, meridiano principal, 0, 15, 30, 45, 60, né? Então, 45, 48 deve estar mais ou menos por aqui, ó. Se eu subir essa linha, eu vou ter mais ou menos... Deixa eu botar aqui meu pontinho vermelho de novo. Tá aqui. Então, 45 seria mais ou menos aqui, menos 45. Menos 48 é logo depois, então, eu estaria nessa linha aqui, né? Menos 1 é um pouquinho, é próximo do zero já. Não tem como a gente dividir nesse mapa que ele não está na escala correta, mas é algo aproximadamente nessa posição, bem aqui, ó. Que seria justamente a nossa posição, que Belém fica nesse ponto aqui, aproximadamente, no Brasil. Então, aquela coordenada, ela está inserida nesse sistema aqui. Tá ok, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, tá dando sim. Tá. Agora a gente vai falar de projeções, tá? Projeções cartográficas. Todo mapa, ele não é uma representação precisa, tá? Porque eu não tenho como representar de maneira completamente fiel a superfície terrestre, até porque a superfície terrestre, ela é tridimensional, tá? Ela é tridimensional, eu não tenho como representar com toda a perfeição um objeto tridimensional em cima de uma superfície de 2 dimensões, que é um mapa, né? O mapa, ele é uma superfície plana, pode ser um papel, pode ser uma tela, mas continua sendo uma superfície plana, tá? Então, todo mapa, ele é uma representação aproximada da superfície terrestre, tá? De novo, porque a Terra é esférica e eu não tenho como desenhar uma esfera em cima de uma superfície plana com perfeição. Toda vez que a gente desenha a Terra, tá, num plano, é como se eu estivesse fazendo o que essa figura ilustra aqui para vocês. É como se eu estivesse jogando uma luz, né, sobre a superfície e projetando aquela imagem em uma parede, tá? Isso aqui é uma projeção da imagem da Terra, tá? E eu vou ter as projeções dos sistemas também de coordenadas. Então, notem que quando eu projeto, eu vou ter uma variação aqui na forma, principalmente nesse caso aqui, na forma dos meridianos, né? Eles parecem com arcos aqui, não com linhas retas, como eu mostrei naquela figura anteriormente, né? A gente vai ter alguns tipos de projeções diferentes, tá? Os tipos principais são esses que vocês estão vendo aqui na figura. Eu vou ter as projeções do tipo cônica, tá? Que vão gerar informações nesse formato para mim aqui. Então, imaginem que eu peguei um cone, né, e projetei a imagem da Terra nas paredes internas desse cone, né, como se fosse um chapéuzinho daqueles de festa de aniversário de criança. Quando eu recorto esse chapéu e abro, eu vou ter algo parecido com isso aqui no plano, tá? Por que é importante a gente saber como funcionam e para que servem as projeções? Porque dependendo da projeção, eu vou ter um tipo de deformação ou de variação no resultado final do mapa, tá? Vocês conseguem ver aqui nessa projeção cônica que os meridianos são as linhas aqui que estão indo de baixo para cima. Vocês conseguem perceber que eles estão aparentemente se aproximando conforme eu vou para o norte aqui, conforme eu vou para cima na figura? Vocês conseguem enxergar isso? Sim, tipo uma união, estão se E unindo.
Isso, é como se eles se unissem, mas eles não se unem, tá? Eles não têm como se unir, não, nem podem se unir, tá? Mas, devido ao tipo de projeção, eles causam esse afunilamento, por assim dizer, aqui, tá? Isso vai deformar a forma do desenho do meu mapa, vai deformar as coisas que estão no meu mapa. Tem coisas que estão muito ao norte que vão parecer serem menores do que as coisas que estão mais aqui ao sul, e sendo que elas não são de fato menores, tá? Outro tipo de projeção que a gente vai ter é a projeção cilíndrica, tá? A projeção cilíndrica segue o mesmo tipo de exemplo. Imaginem que eu coloquei um cilindro de papelão ou de papel em torno do planeta Terra aqui e projetei a imagem da Terra nas paredes internas desse cilindro. Depois eu abro o cilindro, estendo ele, e o que eu vou ter aqui, tá, é a imagem projetada, né, da Terra naquela superfície do cilindro. Tá? De novo, assim como na projeção cônica, eu vou ter problemas aqui com essa projeção. Por quê? Se eu estou falando para vocês que eu estou projetando na parede do cilindro, tá? Então, o que tem embaixo e em cima, eu não consigo ver, porque não tem parede aqui nesse cilindro, né? Na parte superior. A projeção só pega as laterais, ela não vai pegar o topo. Então, uma projeção cilíndrica nesse modelo como está aqui, o cilindro em pé, eu vou ter perda de informação no extremo norte e no extremo sul do que eu estou projetando. Tá dando para compreender? Sim. Sim. Às vezes vocês ficam mudos, eu não sei se o som está funcionando ou não está, né? Mas vamos lá. E por último, a gente vai ter aqui a projeção plana, tá? A projeção plana, imaginem que eu coloquei uma folha de papel aí, no caso, nessa imagem aqui, sobre o polo norte aqui, né, da Terra, e projetei tudo que eu consegui sobre essa superfície, né? Então, ela vai ter também as suas vantagens e os seus problemas, tá? No caso da projeção plana, ela está ali tangenciando a superfície, né, tocando a superfície em um ponto. Tudo que está próximo desse ponto onde a superfície é tangenciada pela projeção, fica ok, fica muito bom, fica quase sem nenhuma distorção, fica perfeito. Porém, quanto mais longe desse centro eu vou me distanciando, né, quanto mais em direção à borda da área da projeção eu vou me distanciando, notem que eu tenho uma espécie de esticamento aqui, né? Então, aqui onde está o ponteiro do meu mouse aqui, isso aqui é os Estados Unidos, tá? Então, notem que ele está bem diferente do formato que ele tem aqui na superfície da Terra, né? Então, ele foi esticado aqui, né, nesse desenho. Isso se deve justamente à projeção plana. As projeções planas, elas têm esse problema. Quanto mais próximo da borda eu vou, maior são as distorções que vão aparecer no meu mapa. Então, também, quando eu vou trabalhar com uma projeção plana, tá, eu tenho que tá ciente disso e ciente das limitações dela também. Perguntas? Na parte plana, professor, como mostra só um pedaço do que está no todo, não perde também informações no geral? Sim, tudo que tiver abaixo daqui do limite da projeção também eu não vou enxergar. No caso aqui, a projeção plana nessa figura aqui, ela perde informações antes de chegar no Equador. Não, tudo que está abaixo do Equador eu não consigo ver também. Era isso que você estava perguntando? Isso. Então, de novo, né, como eu falei, cada projeção vai ter limitações, né? A cilíndrica, a cilíndrica dessa forma aqui, com o cilindro em pé, tudo que está aqui muito ao norte ou muito ao sul também eu acabo perdendo e distorcendo, né? Da mesma forma, a plana também só vai me permitir ver informações que estão próximos ali do centro dela, né? E tudo que for para a borda aqui já fica muito distorcido, a gente já não é tão utilizável assim. Tá? A gente pode classificar as projeções quanto ao tipo de deformação que elas vão causar nos nossos mapas.
tá? Então, a gente vai ter as projeções conformes ou isogonais, que elas vão manter a fidelidade dos ângulos observados, tá? Porém, elas vão distorcer as formas do objeto no mapa. A gente vai ter projeções equivalentes ou isométricas, que conservam a relação de superfície, ou seja, não tem deformação da área. Então, a área permanece ok, porém não quer dizer que eu não consigo, que eu não deixe o negócio um pouquinho mais torto para um lado ou para o outro. Só o que não vai variar aqui é o tamanho da área, tá? Mas ela pode distorcer a forma levemente. Então, eu posso ter um retângulo com uma forma, com uma área X, tá? E posteriormente esse retângulo, naquela projeção, ele vai ser deformado, ele pode ficar um pouco mais inclinado. A área se mantém a mesma, só que as direções dele foram alteradas, né? Então isso aí gera uma deformação nas projeções isométricas. E por último, a gente vai ter as projeções equidistantes, tá? Elas vão conservar a proporção entre as distâncias, mas apenas em determinadas direções daquela superfície representada. Então, ela preserva a distância num eixo, por exemplo, mas no outro ela acaba gerando a distorção. Tá? Isso aqui fica mais a título de conhecimento para vocês, tá? A gente não vai trabalhar com 10, 15, 20 tipos de projeções diferentes, tá? A gente só tem que conhecer como elas funcionam e depois a gente vai trabalhar com a projeção final que eu vou ensinar para vocês, que vai ser a que a gente mais utiliza. Tá? Então, de novo aqui, o exemplo de distorção, né? Então, aqui eu tenho um mapa da América do Norte, tá? Se eu fosse a respeitar todos os tamanhos existentes lá dos países, tudinho certinho. Então, isso aqui seria a forma, né, dos países. Quando eu projeto essa informação numa projeção cônica, eu tenho aquela deformação que eu falei para vocês, né? Quanto mais para o norte eu vou, mais parece que os meridianos se aproximam aqui. E nesse caso eu tenho um encurtamento, né, dos tamanhos nessa direção aqui. Tá? Então, só um exemplo aqui, uma figura bem simples com um exemplo, né? Quando eu falo de distorção de forma, é isso que eu quero dizer. Eu tenho uma forma padrão na projeção, né? E quando eu projeto aquele dado, aquela forma se modifica. Eu tenho uma distorção em área, que é quando aquela forma ela não se modifica em formato, mas ela aumenta de tamanho ou diminui de tamanho devido à projeção. Variações de distância, então a distância que eu tinha era x, e quando eu projeto a minha informação, a distância parece que duplicou ou diminuiu, como foi o caso do último exemplo que eu falei da projeção cônica, né? E as variações de direção, né? Quando eu tenho aqui um exemplo, duas linhas aqui que elas são perpendiculares, e quando eu projeto, parece que elas têm um ângulo agudo aqui entre elas, né? Eu tenho uma variação leve na direção do que eu estou enxergando. Tá? Aqui a gente vai falar uma explicação rápida aqui, a gente vai voltar sobre isso ainda mais adiante, tá? Não se preocupem, só para vocês terem um panorama geral. Sobre datum, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, com aquela figurinha lá que tinha o geóide, a superfície topográfica e o elipsoide, né? E o conjunto deles ajustados gerava para mim um datum, tá? Então, o datum, por definição, ele vai ser um marco determinado por meios geodésicos. Então, entra aí lá o pessoal da geodésia para fazer todos aqueles cálculos que eu falei para vocês anteriormente, tá? A gente não se preocupa com isso, a gente só usa o que já está efetivado, já que está feito. Tá? São feitos os cálculos lá de alta precisão, que vão servir como referência para os levantamentos que venham a ser executados sobre uma determinada região. Tá? Como eu falei para vocês, cada região tem um datum mais indicado, tá? E normalmente cada região tem mais de um datum, às vezes, em utilização. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 3 sistemas de referência, 3 sistemas geodésicos de referência. Tá? O datum Córrego Alegre, que isso aqui não se utiliza mais, é o datum mais antigo, só que vocês podem acabar cruzando com ele, caso vocês venham a fazer o download de algum arquivo, ou trabalhar com algum mapa, ou algum documento mais antigo de cartografia do Brasil, vocês vão enxergar ainda esse datum Córrego Alegre. Tá? O datum SAD 69,
que também é antigo, tá? Já foi descontinuado, não se utiliza mais ele oficialmente no Brasil. Porém, até 2013, ele ainda era 2013, acho que foi 2013, depois eu confirmo a data com vocês. Até 2013, ele ainda era o datum oficial para todos os órgãos públicos do Brasil. Então, os mapas do IBGE, os mapas da CPRM, da Agência Nacional de Mineração, da SEMAS, tudo que vocês possam imaginar que envolvesse cartografia no Brasil era nesse sistema aqui, no SAD 69. Tá? O SAD significa South American Datum, né? Datum sul-americano. 69 é do ano, né? Ele foi instituído lá em 1969, então é um datum bem antigo, tá? E atualmente a gente tem o datum Sirgas, tá? Que tá errado aqui, não sei por que ficou desse jeito. Deixa eu ajustar isso aqui, peraí, que não é só Sirgas, é Sirgas 2000. Tá? Então, a gente tem atualmente o datum Sirgas 2000, tá? Que foi o sistema ajustado para cá, para o Brasil, no ano 2000. Tá? Então, ele começou a ser implantado no ano 2000, ele só foi, de fato, oficializado depois de 2010. Tá? Então, demorou mais de 10 anos aí para ele virar o datum oficial. E hoje em dia, quando vocês vão trabalhar com qualquer informação do IBGE ou qualquer informação de qualquer órgão público que trabalhe com dados cartográficos, você já vai encontrar os dados atualizados para o datum Sirgas 2000, tá? Por que eu tenho que saber essas diferenças? Porque as coordenadas, elas são calculadas, são geradas em cima de uma superfície dessas de referência. Quando eu falo aqui nos sistemas diferentes, imaginem, para facilitar o entendimento de vocês, que cada sistema desses aqui foi um elipsoide daqueles que eu mencionei anteriormente, que foi calculado. Tá? Então, aqui eu posso ter um elipsoide de um tamanho X com a posição Y, e esse outro elipsoide aqui ele pode ser de um tamanho maior ou menor e está ligeiramente rotacionado em relação ao anterior. Então, na prática, cada sistema desses aqui é calculado em cima de um modelo matemático diferente. Se eu calculo cada um deles em cima de um sistema matemático diferente, as coordenadas que eu vou obter em cima de cada um deles, elas vão ser diferentes entre si. Tá? Então, as coordenadas geográficas, elas sempre são definidas sobre a superfície do datum, que foi que está sendo utilizado. Então, elas sempre vão variar de datum para outro. Na prática, o que isso significa? Que se eu pegar um GPS e marcar um ponto agora, aqui onde eu estou, usando no GPS a configuração do datum SAD69, ele vai me dar um valor de coordenadas lá. Se eu alterar a configuração do GPS e logo em seguida, no mesmo local, sem me mexer, eu alterar a configuração para Sirgas 2000 e marcar um ponto de novamente, quando eu for comparar os valores das coordenadas, vai ter uma variação. Tá? Essa variação, elas podem chegar na casa aí de algumas dezenas de metros. Tá? Dezenas de metros podem entender assim algo em torno de 150, 200 metros, ou até mais, dependendo do datum que vocês estão fazendo essa troca aí. Isso, para um mapeamento em escala pequena, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre escala, não faz diferença. Mas quando eu tenho uma escala maior, uma escala grande, que eu vou ter um mapa mais detalhado de uma região, isso aqui, uma variação de 10 a 15 metros, eu não posso nem pensar nisso. Tá? Só para título de conhecimento de vocês, quando vocês já estão fazendo legislação mineral? Não, né? Não. Alô? Dá não. Tá, quando vocês fizerem... A matéria, professor. É hoje que vai começar a legislação para vocês, né? Não, é que geral. Ah, sim, tá. Quando vocês fizerem legislação mineral, tá, o Vanderlei vai falar para vocês lá sobre processos de requisição de área e tudo mais. Quando a gente vai fazer um processo desse,
a gente não pode ter sobreposição. Então, por exemplo, eu estou pesquisando uma área, eu tenho uma área aqui e eu quero pesquisar uma área do lado. A minha área do lado não pode ficar sobre a área que já existe, tá? Na verdade, ela até pode, ela tem um limite. Esse limite é de 50 centímetros, tá? Então, literalmente meio metro é o tanto que eu posso errar na hora de fazer um mapa desses para solicitar uma área de mineração, por exemplo. Então, se eu errar o datum, eu não vou errar só meio metro, porque aqui já varia na ordem de 10 a 20 metros, né? Isso aqui já vai fazer com que vocês percam todo o processo, seja indeferido. Então, não vai ser liberado aquela área para pesquisa ou para exploração mineral, por um simples detalhe como o datum que estava trocado. Tá? Às vezes a coordenada de vocês está correta, os pontos estão certos, mas quando vocês colocaram no mapa lá, o mapa estava num datum que não era o mesmo datum das coordenadas. Então, isso vai gerar um erro para vocês, que pode sair custando bem caro para a empresa, no caso, né, perder uma área de mineração, uma área de interesse, por exemplo. Tá ok? Oi. No Brasil, sempre vai ser o SIRGAS 2000. Ok, professor. Isso, sempre vai ser o SIRGAS 2000 aqui no Brasil. Aí, quando eu for verificar, fazer um mapa de uma outra área fora do Brasil, aí vai ter um datum daquela área. Sim, vai ter um datum daquela área, mas isso aí... Oi? Datum por país, por região, como é? A gente tem vários tipos de datum. Geralmente, tá, cada país adota um datum que seja, assim, digamos assim, o oficial, como é o caso aqui do Brasil. Tá? Esse aqui é o datum oficial para mapeamentos oficiais no Brasil, ou seja, é o datum que o IBGE usa, é o datum que todos os órgãos públicos usam. A gente pode fazer um mapa com qualquer datum aqui no Brasil, não tem problema. O problema é que se eu precisar fazer um mapa e for publicar ele, seja num trabalho de conclusão de curso, seja para uma empresa que está atuando no Brasil, entendeu? Eu tenho que respeitar o datum da região, tá? Então, isso aí é fácil de saber. Qualquer país que vocês forem trabalhar, é só pesquisar que a gente acha qual é a informação, qual é o datum oficial utilizado pelos órgãos públicos naquele país. Tá? Mas no nosso caso aqui é o SIRGAS. E não se preocupem, quando a gente for trabalhar isso aqui na prática mesmo, isso aqui vocês vão aprendendo muito mais fácil do que só eu explicando para vocês. Ainda mais que no próximo semestre, se tudo der certo, a gente já puder ter aula no laboratório, né? Então, vocês vão fazer a disciplina de sensoriamento remoto e geoprocessamento comigo também. Tá? E essa disciplina, a gente vai trabalhar um programa que é justamente um programa para fazer mapas, tá? Digitalmente. A gente não chega a... Eu vou mostrar ele para vocês aqui durante essa disciplina, mas como a gente está aqui nesse ambiente remoto, né, eu não tenho como fazer uma prática do programa para vocês, eu só posso demonstrar aqui compartilhando a minha tela. Eu não tenho como fazer vocês utilizarem. E na próxima disciplina, se a gente já estiver podendo usar os laboratórios do Instituto, aí vocês vão estar utilizando o programa e lá vocês vão acabar assimilam muito mais rapidamente, muito mais fácil isso aqui. Tá? Vocês vão trabalhar com ArcGIS. Ainda nessa disciplina. Nessa aqui, eu vou demonstrar para vocês, mas não tem como vocês trabalharem especificamente porque, como a gente já conversou ontem, tem gente que só usa o celular. Então, por exemplo, eu não posso falar para vocês baixarem o QGIS para a gente fazer uma prática aqui em conjunto pelo Google Meet, porque não vai ter todo mundo vai ter acesso ao QGIS, por exemplo, porque precisa de um computador, né? Então, eu vou fazer a demonstração para vocês aqui pela minha tela, mostrar algumas coisas no ArcGIS para vocês, e vocês vão trabalhar isso mais a fundo quando a gente for fazer a disciplina de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Tá? Então, aqui só um exemplo visual para vocês, né, a respeito daquilo que eu falei, da questão do datum, né? Então, o datum, ele está relacionado àquele modelo matemático calculado, àquela elipse, né? Então, aqui, ó, eu tenho, entre aspas, tá, o mesmo datum, não é o mesmo datum, porque eu vou já explicar para vocês por que não é o mesmo,
tá? Mas eu tenho um datum muito parecido, né, que a forma é a mesma, tamanho é o mesmo, a área é a mesma. A única diferença é que esse da esquerda, ele não tá a elipse não está centralizada com o centro da Terra, e no da direita a elipse está centralizada ao centro da Terra, tá? Então, notem que na imagem da esquerda, a elipse e a superfície da Terra se ajustam muito bem nessa posição aqui, né? Então, eu consigo posicionar os elementos nesse sistema de coordenadas perfeitamente nessa região. Nessa região aqui eu também conseguiria posicionar, porque a elipse e a superfície da Terra também coincidem nessa região aqui, tá? Porém, nesses outros locais aqui, esse datum já não é mais útil para mim, porque a superfície da Terra já está bem distante aqui do modelo matemático, então eu não consigo mais posicionar com precisão. Na imagem da direita, quando eu desloco a localização do centro da elipse, notem que onde ela era ajustada à superfície, ela não é mais. Agora ela se ajustou a um outro ponto aqui, né? Então, nesse caso aqui, para essa situação, esse datum só consegue dar posicionamento com precisão nessa localização aqui e mais nessa região também, bem aqui, né? Então, notem que entre aspas, uma mesma elipse, ela pode ser utilizada de maneiras diferentes, dependendo de onde for posicionada, né? Um mesmo datum, ele pode ser utilizado diferente, tá? Agora, por que eu falei para vocês que não é a mesma elipse, não é o mesmo elipsoide, tá? Porque quando esses modelos matemáticos, eles são calculados, tá? Eu falei para vocês anteriormente, ele é calculado com base no tamanho da elipse, ou seja, qual o tamanho do eixo maior, o tamanho do eixo menor da elipse, tá? Localizado também é registrado a posição da elipse, se ela está deitada, se ela está em pé, se ela está na diagonal, tá? E é registrado também onde está centralizado o meu modelo, o meu elipsoide. Então, nesse caso aqui, ele não está centralizado no centro da Terra, e nesse caso aqui ele está centralizado. Então, uma mesma forma dessa geométrica aqui, ela vai gerar dois sistemas diferentes para mim, tá? Isso aqui gera, consequentemente, o registro de dois elipsoides diferentes. Isso aqui é registrado, tá? Esses nomes aqui são reais, tá, pessoal? Elipsoide Clark, 1866, elipsoide GRS, 80. Tá? Isso aqui é registrado. Então, tem uma associação internacional, isso aqui é todo feito, registrado, tá? E fica tudo documentado, tá? Então, a posição do elipsoide, o tamanho, a inclinação, a posição do centro do elipsoide, tudo isso aqui é registrado, tá? Por uma organização internacional. Isso aqui vai gerar uns dados diferentes. Então, aqui eu tenho um datum chamado NAD 27 e aqui eu tenho um datum chamado NAD 83, tá? O NAD é o irmão do SAD, que eu falei para vocês. O SAD era o South American Datum, né, datum da América do Sul. O NAD é o North American Datum, né, datum da América do Norte. Também é um datum que é muito utilizado lá nos Estados Unidos, tá? Só para vocês entenderem. Aqui um exemplo, né, usando aqueles dois datums lá, né, o NAD 83 e o NAD 27, a mesma informação, como ela fica posicionada, o mesmo valor de coordenadas, se eu jogar no datum errado, eu posiciono errado a minha informação no espaço. Então, isso aqui que vocês estão vendo marcado em azul é uma estrada, tá? Uma estrada. Então, essa é a posição da estrada. Vocês estão vendo através da imagem que tem atrás que eu passo aqui uma estrada nessa região, né? Isso aqui, ela é posicionada no NAD 83, né? E ela tem as coordenadas. Cada ponto aqui em cima dessa estrada tem uma coordenada. Se eu pego essas coordenadas do jeito que elas estão e simplesmente jogo no datum errado, como no caso, jogar aqui no datum NAD 27, aquela estrada que passava ali, ela vai começar a aparecer bem aqui, onde não tem estrada nenhuma. Ela está cortando aqui vários desses quarteirões aqui nessa cidade, tá? Então ela está fora do lugar. Então notem que eu tenho uma boa distância aqui entre elas, né? Então, como eu falei para vocês, a gente não pode ter esse tipo de erro, tá? Dos nossos mapas. Então, uma coisa que vocês vão escutar muito quando a gente estiver fazendo mesmo os nossos mapas, na próxima disciplina, os mapas mais complexos,
vai ser sempre para eu mandar, vocês vão me escutar sempre mandando verificar se o datum está correto, se vocês selecionaram o datum certo, para vocês não terem esse tipo de problemas aqui. Tá ok? Dito isso, tá? Aproveitando que a gente está chegando aqui mais ou menos quase no final da aula, tá? Vamos falar de georreferenciamento, né? Isso aí talvez vocês já tenham escutado, tá? Quando a gente fala em georreferenciar, tá? Georreferenciar nada mais é do que eu dizer as coordenadas de algum elemento, algum objeto em relação à superfície terrestre, tá? Simples assim. Então, toda vez que eu falo, eu tenho uma informação georreferenciada, o que isso quer dizer? Que aquela informação, ela contém, além da informação que eu estou dando, ela contém a posição correta daquele dado lá em relação à superfície terrestre, tá? Então, eu tenho a localização no mundo real daquele dado que eu estou fornecendo para vocês. Isso aqui a gente vai voltar mais na frente, isso aqui eu não vou falar agora, nem agora, esquece. Isso aqui a gente vai falar na próxima aula, não vou entrar nisso agora. Deixa eu mostrar um mapazinho para vocês aqui, só para a gente finalizar legal aqui a aula. Alguma dúvida por enquanto aí, pessoal? Professor? Oi. Não, é que em toda a minha formação, né? A gente utilizava muito o WGS 84 lá na UFRA, tá certo que o SIGAS 2000 é o oficial aqui do Brasil, mas assim, não tem problema não, né? Fazer mapa confessional assim, usando o WGS 84, porque pelo que eu vi, é a mesma referência, é o mesmo episódio de referência quase, né? Não tem muita diferença entre eles. Aí que tá, não é que não tenha muita diferença. Tem um pouquinho, entendeu? Tem um pouquinho. Aí varia muito, depende da escala do teu trabalho, entendeu? Se tu fizer isso por exemplo, para um trabalho de uma escala menor, uma escala estadual, por exemplo, não vai fazer diferença o WGS ou o SIRGAS. Mas se tu começar a trabalhar numa escala de detalhe, tá, isso aí vai fazer diferença, vai gerar, eu não lembro agora de cabeça quanto é que dá de variação, mas eu medi uma vez, dá assim algo em torno de 10 a 15 metros de variação. Então, para um mapa de detalhe, isso vai influenciar bastante. Tem que tomar cuidado, sim. Mas como eu falei, não tem problema trabalhar com um datum ou outro, desde que tu coloques essa informação no teu mapa, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês já nesse mapa que eu estou abrindo aqui para vocês. Tudo bem. Obrigada. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Vocês estão enxergando aí? Sim. Sim. Tá. Então, olha, isso aqui que vocês estão vendo aqui é um mapa geológico, tá? Então, é o primeiro mapa geológico que eu acredito que talvez vocês estejam vendo, tá? É o mapa da folha castanhal, tá? Esse mapa aqui a gente trabalha muito com ele porque na disciplina de vocês vão fazer os microestágios de vocês, na prática de campo, a gente visita essas áreas aqui para visitar esses tipos de rocha diferentes aqui. Mas eu não vou demorar muito aqui nesse mapa, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Como todo o mapa, como eu falei para vocês, se vocês olharem aqui, eu tenho as coordenadas aqui. Deixa eu aproximar aqui. Então, eu tenho as coordenadas aqui na borda do meu mapa, tá? Nesse caso aqui, esse mapa, ele não tem as coordenadas em graus na borda do mapa, porque aqui a gente está trabalhando com outro sistema, que é o sistema de coordenadas UTM, a gente vai ver numa oportunidade mais adiante, tá? Que é o sistema que a gente mais utiliza para os nossos trabalhos normalmente, tá? Mas, como a colega de vocês falou ali, ela era acostumada muito a trabalhar com o datum WGS 84, tá? O WGS 84, ele é um datum global, tá? Digamos assim, ele se ajusta não com perfeição, mas ele se ajusta assim,
mais ou menos a todo o globo terrestre, tá? Então, ele é um dado que pode sim ser utilizado. Durante muitos anos, a CPRM utilizava ele, inclusive, tá? Porque, como eu falei para vocês, até o começo, primeira década dos anos 2000, aqui até 2010, 2013, ainda era utilizado o datum SAD69 aqui no Brasil. Então, olha aqui o que eu falei para vocês. Ó. Esse mapa aqui da Folha Castanhal, ele é um mapa da CPRM, foi publicado no ano 2000, tá? E aqui o datum ainda era o SAD69 que a CPRM utilizava, tá? Nessa época. Posteriormente a isso, ali por mais ou menos 2005, tá? Ainda não tinha sido obrigatório a mudança para o SIRGAS 2000, só que o SAD69 estava muito defasado já para os trabalhos de geologia da CPRM, então eles começaram a utilizar, depois de 2005 em diante, o datum WGS84, que foi utilizado por bastante tempo lá, até pelo menos 2012 ainda era utilizado lá esse dado, com certeza que foi a época que eu terminei meu estágio lá, então nessa época ainda era o WGS84 que era utilizado. Então, posteriormente a isso, foi obrigatório a mudança de todos os órgãos públicos para o SIGAS 2000, então a CPRM também já adotou. Nos mapas atuais da CPRM, vocês já vão ver lá SIGAS 2000 na informação do mapa. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, além disso, né, que vocês vão encontrar ainda esses dados com os dados antigos, né? Porque, por exemplo, o mapa da Folha Castanhal não foi atualizado, eles não atualizaram, não fizeram um mapa novo para fazer a correção do datum. A gente só tem esse aqui disponível até hoje. Então a gente trabalha com ele, mas ciente que eu estou trabalhando com um datum antigo, e se eu quiser atualizar essa informação, eu tenho que fazer a conversão desse datum lá no meu mapa, dentro do meu programa lá que eu estiver fazendo o mapa. Então isso aí vocês vão aprender também mais na frente. Tá? Todo mapa vai ter que constar essas informações, tá, pessoal? Então, todo mapa vai ter que dizer qual é o sistema de coordenadas que está sendo utilizado, qual é o datum que está sendo utilizado, e mais essa informaçãozinha aqui, que é a declinação magnética, tá? Que isso aqui também, numa próxima aula, eu vou explicar com bastante calma para vocês o porquê a gente tem que colocar essa informação também aqui, tá? Então, esse era o mapinha aqui, só que eu queria mostrar por enquanto para vocês. O resto a gente vai explicar com mais calma nas aulas futuras. Dúvidas? Perguntas? Eu tenho uma, professor. Diga lá. Eu queria saber se você vai disponibilizar esse material. Sim, eu vou colocar lá na página lá do Classroom, lá do sala de aula do Google, né? Eu vou colocar esse material em PDF, tá? Dessa aula aqui. E o vídeo, logo em seguida, eu vou estar postando também lá no canal lá do YouTube também, que tá o link também você já tem, né? Ah, tá bom, então. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Professor, no chat, o Vitor está perguntando se a imagem da estrada que estava do lado, o TM NAD, se esse UTM é o datum. Não, acabei de ver aqui a pergunta dele. O TM, Vitor, a gente vai falar mais na frente, tá? O TM é um tipo de projeção, tá? Que a gente vai trabalhar uma projeção que a gente vai ver que ela não funciona de forma angular, como as coordenadas geográficas que a gente falou hoje, né? Eu não vou ter graus, minutos, segundos, né, para fazer a medição das minhas coordenadas. O UTM é um sistema de coordenadas que a gente vai chamar de plano, tá? Então a gente vai trabalhar com dados, no caso do UTM, a unidade é em metros, tá? Mas isso aí a gente vai explicar com mais calma na próxima aula, tá? Datum é uma coisa, o sistema de coordenadas é outra, tá, pessoal? Deixar isso claro para vocês. O datum tem a ver com aquele modelo matemático, geodésico, calculado, tem a ver com o elipsoide que eu mostrei para vocês. Então, o SIRGAS 2000, eu vou ter ele em UTM, que é um sistema de referência, sistema de coordenadas, e eu posso ter ele também em coordenadas geográficas, SIRGAS 2000, coordenadas geográficas, sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a diferença
Não de maneira visual, mas só de forma que vocês entendam. Vocês podem falar mais, viu, galera? Que eu tô desde 1h50 falando aqui, minha garganta tá seca já. Deixa eu abrir aqui um. Ô, professor, Oi. dá para você explicar melhor sobre a página que você disse que vai disponibilizar esse Tá, eu já falo material? já Porque eu não falo dela. participei da aula de ontem. E eu vi no Tá, YouTube você comentando sobre, só que eu não faço ideia do que seja. tá, Tá bem. já vou passar aqui. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês. Tá, vocês estão vendo essa tela aí, pessoal? Sim. Sim. Tá, isso aqui, tá, Sim. é um programa chamado ArcGIS, tá? Então, isso aqui a gente vai trabalhar bastante com ele no próximo semestre, tá? Deixa eu só dar um exemplo para vocês aqui. Cadê o mapa do Pará? Vocês estão escutando? Alô? Alô? Professor, o Oi. ArcGIS é diferente do ArcGIS, as ferramentas ou não? Não, ele tem, assim, o ArcGIS, tá, eu sou um defensor dele. Por quê? Porque tem gente que fala que o QGIS é melhor porque é grátis, só que, cara, o QGIS ele é muito chato de trabalhar de maneira geral. Não que o ArcGIS não seja, mas o ArcGIS ele é mais amigável devido ao fato dele ser um programa comercial, né? Então ele acaba sendo mais amigável que o QGIS, tá? E ele tem muita coisa que o QGIS, eu não sei como, eu ainda não vi a última versão do QGIS, eu não sei como é que tá na realidade, se já tem, como é que estão todas as ferramentas, mas o ArcGIS ele era bem mais completo, tá? Que o QGIS. Mas o Sempre ArcGIS foi bem mais completo. achar para estudante gratuito, não é? Ele tinha uma versão, mas para estudante, até a versão para estudante dele, ela era paga, o que é uma coisa chata. Só que assim, pô, é, eu não tenho, a minha versão aqui, como é que eu posso dizer? Uma versão, peraí, deixa eu até cancelar essa gravação aqui que tá bom já.